Irmãos queridos, que privilégio. Abramos as Escrituras em Josué, capítulo 2. Hoje, os versos de 12 até o 21. Josué, capítulo 2, os versos de 12 até 21. De forma alternada, queridos, leiamos o texto quando diz assim: Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo na casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Oremos. Amado Deus, que privilégio nós temos. Nós já andamos um pedacinho nesse Belo Horizonte hoje, pregando aqui, ali e agora, Senhor, com os nossos amados irmãos da igrejinha. A palavra está aberta, o pregador, ó Deus, é o incompetente, o teu povo tem um coração duro, então nós estamos clamando por um milagre do Senhor. Que o Senhor venha nos falar, que a Escritura cale no nosso coração e que nós, ao voltarmos para casa, tenhamos a certeza que o Senhor tratou conosco, que o Deus vivo se importa com a minha vida e Ele veio nesse lugar falar comigo. Que assim seja, ó Deus, para a transformação do Teu povo, mas também para a salvação daquele que entrou nessa casa e ainda não tinha tomado a sua decisão. Que hoje seja o dia de festa no céu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estudamos, parte 1, haverá prostitutas no céu, porque elas são ex-prostitutas. O Senhor Jesus disse que as meretrizes e os publicanos precederão os homens religiosos lá no céu. Nós meditamos, no 2º sermão, haverá prostitutas no céu, porque essas prostitutas, elas fizeram a sua pública profissão de fé, dizendo: me importa servir a Deus. E hoje nós estamos diante do 3º e último sermão, haverá prostitutas no céu, em 3º e último lugar, porque elas se fizeram povo de Deus. Queridos, as prostitutas nascidas de novo, as prostitutas que confessaram o nome do Senhor Jesus, elas são salvas
porque se tornaram povo. Um dia foram arroladas na igreja visível de Deus e perseveraram, então, até o último dia. O que significa fazer parte de uma igreja visível de Cristo Jesus, sendo também parte da igreja invisível dele? Então, o que é fazer parte de uma igreja visível e também fazer parte da igreja invisível? Irmãos, nós temos o privilégio de ter aqui o reverendo Vitor. Ele é pastor da igreja presbiteriana no bairro Cabral, e junto com ele, muitas pessoas da congregação. Temos pessoas do bairro Padre Eustáquio, porque fica difícil, né, irmãos? Falar a igreja do Padre Eustáquio fica um pouco difícil. A primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser trocar o nome. Então, a igreja presbiteriana do bairro Padre Eustáquio, então, temos pessoas lá também, e temos pessoas da igreja presbiteriana da Pampulha e algumas pessoas que nos visitam nessa noite. Essas pessoas estão arroladas numa igreja. Então, se essas pessoas estão arroladas numa igreja, elas são parte da igreja visível. O que é a igreja invisível? Dentro da nação de Israel, povo, existia o povo de Deus, a igreja de Deus. Hoje pela manhã, nós vimos que o povo de Deus o é pela fé, apenas pela fé, sola fide. Irmãos, a igreja visível, portanto, ela é muito maior do que a igreja invisível. A igreja invisível é o remanescente de Deus. Só Deus sabe, e a pessoa tem o Espírito que testifica que ela realmente é uma serva de Deus. Então, por favor, irmãos, em tempos de século XXI, da pós-modernidade, do individualismo terrível, e, sobretudo, não é que está entrando na igreja, ele já está enraizado na igreja. Então, diante desse individualismo, ordinariamente, são salvos aqueles que fazem parte de uma igreja invisível, daqueles que se valem do batismo e da Santa Ceia, da pregação da palavra, da comunhão dos santos, como meios de graça. Ordinariamente é assim. Pastor, batismo não salva, salva mesmo não. Santa Ceia não salva, não salva mesmo não. Mas ordinariamente o salvo foi batizado e ordinariamente o salvo tem prazer em tomar a Santa Ceia como aquele que tem parte com Cristo. Então, desse púlpito, irmãos, nós não vamos pregar nada extraordinário. Ah, porque se Deus quiser, Ele salva o índio da bolinha laranja lá não sei de onde. Se Deus quiser, a soberania dele, sim. Mas desse púlpito, nós vamos dizer claramente o seguinte: você, para ser salvo, meu irmão, minha irmã, você com sua boca, você tem que confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, como fez Raabe. Desta feita, queridos, Cristo veio para salvar o seu corpo, e se alguém está fora do corpo de Cristo, não é salvo por Cristo. Raabe, uma ex-prostituta, salva, porque por esse texto, então, ela fez um acordo, o acordo mais importante da vida humana, tornar-se parte do povo de Deus. Vocês já perceberam como nos últimos dias a igreja do Senhor Jesus tem sido desmerecida? Eu não preciso de igreja, não. Quantos aqui dentro conhecem pessoas, têm membros da família que dizem assim: eu não preciso de igreja, não? Quantos? Mas interessante, irmãos, por esse texto, nós vamos ver que, ordinariamente, ou você é membro de uma igreja, ou extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Interessante, irmãos. Cristo veio salvar um povo, a sua igreja. E temos problemas, irmãos, por aqui, com um falso profeta. Ah, porque Deus vai parar a história e vai dar uma nova chance para os judeus. Isso é dispensação judaica, irmãos. Por favor, abra a Escritura comigo, por favor. Gálatas 6,16. Gálatas 6,16.
Vamos juntos, queridos? Gálatas 6,16. Devagarzinho, vamos lá. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam eles e sobre... Então, irmãos, Jesus Cristo veio para salvar a sua... Jesus Cristo veio para salvar a sua... Jesus Cristo não veio para salvar a sua igreja e o povo de Israel. Jesus Cristo veio para salvar a sua igreja. Se dentro do povo de Israel existe igreja, serão salvos, irmãos. Caso contrário, não. Ache na Bíblia Sagrada, aonde você quiser, que Cristo veio salvar a igreja e um povo. Abra para mim, me encontre à porta, e eu desse púlpito vou dizer assim, preguei errado, viu, irmãos? Mas o Senhor Jesus veio salvar um povo, a sua igreja, e aqueles que têm o privilégio de dizer, eu sou o povo, são salvos. Ah, pastor, e os judeus? João 1,11, ele veio para os seus e os seus não o receberam. 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, os judeus tiveram o seu momento, a sua oportunidade e disseram não a Cristo Jesus. Portanto, irmãos, Raabe era judia, Ruth era judia? Não. Mas elas foram salvas? Fazem parte da genealogia do Cristo, irmãos? Muito bem. Cuidado, hein? Você que hoje está alimentando, porque judeu é assim, porque judeu é assado, cuidado, hein? O Senhor Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, como é que Ruth e Raabe foram salvas? Bom, esse seria o terceiro domingo que eu não pregaria aqui, irmãos. Então Deus me deu o privilégio de pregar na minha igreja. E eu estou animado demais, sabe? Então nós vamos abrir um outro texto agora, Ruth 1,16. Ruth 1,16. Por que Ruth e Raabe foram salvas? Por quê? Ruth 1,16. Vamos ler de novo, irmão, saboreando o texto? Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu sou de Deus, mas não sou do povo de Deus, não. Bom, irmãos, isso não existe, a menor chance, né? Você é de Deus? Então, você vai dizer exatamente isso aqui. O meu povo é o povo de Deus e o meu Deus é o seu Deus. Então, irmãos, em terceiro e último lugar, haverá prostitutas no céu que são povo de Deus. Haverá prostitutas no céu que são povo de Deus, porque adentraram a um pacto de misericórdia e fidelidade. Versos de 12 a 14, vamos voltar lá. Josué 2, de 12 a 14. Josué 2, de 12 a 14. Há uma só voz, queridos. Agora, pois, jurai-me, vos peço, Deus Senhor, que assim como tem misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então me disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Raabe fez com que os espias empenhassem a palavra quanto à proteção dela e dos seus parentes.
para que não perecessem na destruição de Jacó. Agora, irmãos, em primeiro lugar, isso era uma evidência da sinceridade, da força da fé, quanto à revolução que estava se aproximando daquele país. Raabe cria com todas as forças e agiu pela fé. Esse é o motivo. Ela estava tão apreensiva e interessada em conseguir a ajuda dos israelitas, porque ela cria que, de fato, eles seriam o povo dono daquele lugar. Então, ela antevê e ela busca conseguir o favor dos conquistadores. Aí alguém vai dizer assim, interesseira ela, né? Mas é errado, irmãos. É errado. Irmãos, Noé, quando recebeu a ordem que a terra seria devastada com água, o que Noé fez? Ele preparou uma arca e condenou o mundo de então. Quando Noé buscou a solução para que ele e a família não morressem, ele foi interesseiro? Não. Ele tratou dos meios legais, legítimos, para salvar-se e a família junto. Tanto é que Hebreus 11:7 vai dizer assim, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então você está vendo que Deus está vindo ali com a sua ira. O que você vai fazer? Senhor, me perdoa, me conforma, me transforma, porque eu não quero que o Senhor acabe comigo junto com todo mundo. Foi isso que Raabe fez. Pastor, mas a Raabe condenou todas as pessoas? Sim, ela condenou todas as pessoas. Ela fez uma escolha crassa, de sangue. Não dá para poder ficar cocheando entre dois pensamentos, irmãos. Ou nós somos de Deus ou não somos. Porque aqueles que cocheiam entre ser de Deus e não ser de Deus, o Senhor Jesus em Apocalipse diz, eu estou a ponto de vomitar-te, porque você é morno, você não está lá e nem cá. Então, por favor, eu quero fazer parte do povo de Deus, isso é lindo, tem preço. Aqueles que verdadeiramente creem na revelação divina, quanto à destruição de pecadores e concessão na terra celestial do Israel de Deus, buscarão com zelo fugir da ira vindoura, irmãos, e se agarrar à vida eterna e unir-se ao povo de Deus. Quando eu cheguei aqui, irmãos, foi dito que o Senhor Jesus vem salvar a sua noiva. Então, eu quero ser parte do povo, da noiva que Cristo vem salvar. E a noiva são todos aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé, estão firmes e seguros na palavra de Deus. E poderá ser que na sua casa você passe a ser um filho que o seu pai rejeita, que seu irmão rejeita. Você arranjou um problema para a sua vida quando se tornou um crente. Porque você fez a sua escolha por Cristo, irmãos. Então, jovem, adolescente, lá na sua escola, para você ser um crente, faça a sua escolha. E pare de ouvir que cristianismo é ópio do povo. Porque você tem que ser de peso e medida para poder honrar o nome do Senhor lá na sua escola. Em segundo lugar, a provisão que ela fez para a segurança da sua parentela, bem como para a sua própria, é um exemplo de amor natural, irmãos. E uma sugestão para que façamos todo o possível para alcançar a salvação das pessoas que nós amamos. O que Raabe fez? Vocês me prometam que vocês vão salvar a minha casa, minha família. Irmãos, eu estou preparando, já preparei, né? Josué capítulo 3, não tem jeito, tem que pregar o capítulo inteiro. O trem bom, senhor. Irmãos, teologia bíblica trata das alianças, a revelação de Deus na aliança. A Bíblia inteira é a preocupação com a família. Algum pai em sã consciência aqui diria assim, se eu for salvo, tá bom. Alguma mãe diria assim, vou largar meus filhos para trás?
Não, irmãos. A teologia bíblica diz: em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Raabe não se preocupa com ela sozinha. Isso é cristianismo, irmãos. A bênção é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos ainda o Senhor chamar. A bênção da aliança, irmãos. Esqueça o que você está aprendendo. Você tem que chegar em primeiro lugar, hein? Você tem que produzir, pisando na goela dos outros, você tem que passar por cima de todo mundo. Você tem que chegar em primeiro lugar. Me chega lá no céu sozinho? Chega lá no céu sozinho, em primeiro lugar, para você ver? Vai bater com a cara na porta. Ser cristão é não ter coragem de chegar no céu sozinho, irmãos. É chegar arrastando gente da família. Por quantos vocês oram como membros da sua casa? Quantos as mulheres estão bargando joelho pelos filhos, pelos maridos de madrugada? Nós não chegamos no céu sozinho. Nós carregamos familiares, amigos, pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Seria uma vergonha eu chegar no céu: Senhor, estou aqui. Cadê os frutos? Quantos junto com você? Quantos você é pai na fé? Ah, Senhor. Não, irmãos. Raabe diz assim: eu quero ser parte desse povo, mas eu quero que a minha família inteira seja parte do povo. Povo herdeiro das alianças do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa convicção bíblica. Sou parte do povo de Deus. E a coisa mais importante para mim é que os meus familiares sejam parte do mesmo povo. O pedido de Raabe é que eles jurassem por Jeová, pelo Jeová, o santo Deus, que eles protegeriam a família dela. Então Raabe está usando aquilo que há mais precioso para um servo de Deus, o santo nome de Deus. Vocês vão me jurar pelo nome de Deus. Esse é um pedido razoável. Uma vez que ela os tinha protegido, eles também deveriam protegê-la agora. E uma vez que a bondade dela se estendeu a todo o povo de Israel, agora o povo de Israel inclui todos os da sua casa. Era o mínimo que eles podiam fazer por alguém que salvou a vida deles em risco da sua própria, irmãos. Mas você sabe o que significa aquilo, irmãos? Aqui, aqueles que mostram misericórdia podem esperar encontrar misericórdia. Lei da semeadura e da colheita. Misericórdia quero e não sacrifício. Raabe não exige nenhum tipo de recompensa pela sua bondade. Embora eles dependessem tanto da misericórdia dela, mas ela pede que a sua vida seja poupada e uma destruição geral passe, deixando a casa dela incólume. Um favor também excepcional. Amados, nós não lemos aqui sobre o marido e os filhos de Raabe, né? Não tem, irmãos. Está falando sobre os pais, os irmãos, não é verdade? Mas essa Raabe, em Mateus 1,5, ela se tornou uma princesa de Israel. Ela foi esposa de Salmão, um dos antepassados de Cristo. Puxa vida, hein? Aqueles que servem fielmente a Cristo e sofrem por Ele, não somente serão protegidos, mas serão promovidos, irmãos. E Ele fará infinitamente mais do que nós pensamos e que nós pedimos. Ou você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Os espias solenemente empenharam a sua palavra, que iam preservar da destruição. Verso 14. A nossa vida responderá pela vossa. Não somente isso, mas eles estão imprecando o julgamento de Deus se eles violassem a promessa. Então, ela arriscou a vida por eles e agora eles arriscam a vida deles por ela. E, como pessoas, eles empenham a palavra sabendo que Josué jamais iria contra, pelo tamanho do favor que Raabe está prestando à nação israelita. Raabe vê que não apenas incluía ela, mas a família dela. Não incluía do lado de lá não apenas os espias, mas todo o povo. Quando nós fazemos o que fazemos,
nós somos então embaixadores de Cristo, irmãos. Aqueles espias prometeram a ela em nome do povo, em nome de Israel. Por favor, meu irmão, nós vamos dar uma voltinha como conselho lá na vizinhança da sua casa e nós vamos perguntar para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas da sua família, como é que você tem sido como embaixador de Cristo. A lei dizia, irmãos, que não se podia fazer uma aliança com um cananeu, mas essa lei não proibia de proteger uma pessoa em particular que tinha se tornado membro do povo verdadeira israelita. A lei da gratidão é marca indelével dos servos de Deus. E veja, quantas as promessas feitas a ela. Em geral, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade, no verso 14. Não somente seremos amáveis, mas nós protegeremos vocês e seremos leais em realizar o que nós prometemos. Nós superaremos as expectativas. A bondade de Deus com frequência expressa por meio da sua benignidade e verdade. E isso nós precisamos ser seguidores de Deus. Quem não é bondoso e verdadeiro não procede de Cristo, porque não está conformado no caráter de Cristo. Então, irmãos, haverá prostitutas no céu, cuja marca visível diferencia a sua casa. Haverá prostitutas no céu, que são povo de Deus, e cuja marca visível diferencia a sua casa. Versos de 15 a 21. Vamos ler, irmãos, versos de 15 a 21. Ela, então, os fez descer por uma corda, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós da terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste dizer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. qualquer que sair para fora, Da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa ação, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Obrigado. Irmãos, haverá prostitutas no céu, porque elas são parte do povo de Deus. Ex-prostitutas fizeram a sua pública profissão de fé e declararam ser do povo de Deus. E essas têm uma marca visível que diferencia a sua casa. Segue a promessa: qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja a nossa cabeça, se alguém botar a mão nele. Se algum dano ocorrer, seja o fardo pesado sobre nós, o que acontecer com alguém da sua família? Nós vamos tomar conta. Mas há condições e limitações às promessas. Embora estivessem com pressa e talvez confusos, eles procuraram ser cautelosos em estabelecer até onde as coisas vão. Nenhum voto, irmãos, deve ser feito de cabeça quente. Não faça. Sabe, o vendedor é terrível. Aí ele vai te encostando no canto. Não, mas então agora eu vou fazer mais um desconto para você, porque agora você não pode perder o negócio. Ouça o desconto e diga assim: vou pensar. Ele vai estribuchar no chão, espumar pela boca.
não faça o negócio. Mas não faça o negócio. Vá para casa, ore. Você vai morrer? Não, né? Então, não faça voto sem pensar no que você está votando. Porque depois que tiver votado, Deus não se agrada de tolos. Bom, a promessa deles, irmãos, então tem 3 condições para que sejam salvos Raabe e toda a sua parentela. Primeira condição: amarre um fio ou um cordão de fio de escarlata na janela de sua casa por onde eles deverão descer. Na mesma janela que eles vão descer, você vai amarrar um fio vermelho. Essa deveria ser a marca da casa de Raabe. Os discípulos ou os espias passariam para o acampamento de Israel que nenhum soldado, independente do seu zelo militar de acabar com todo mundo, usasse de violência para com as pessoas daquela casa. Isso era semelhante, irmãos, ao sangue colocado nos umbrais das portas. A marca do sangue está aqui de novo. O anjo da morte não vai entrar nessa casa. Raabe é uma prostituta transformada em povo de Deus, que na casa dela tem uma marca. O sangue de Cristo identifica a minha casa. Meus irmãos, tenho filhos adultos. Às vezes os meninos falam assim: pai, mas você não pode falar isso comigo. Não posso não, meu filho? Não posso não, meu filho? Jó sacrificava pelos seus filhos. Enquanto os meus filhos forem meus filhos, eles ouvirão a voz do seu pai, porque eles são meus filhos. Então, irmãos, eu zelo por aqueles que eu amo, fazendo com que eles sirvam a Deus com o seu melhor. E enquanto o teto for meu, enquanto Deus me deu a responsabilidade de zelar pela minha casa, eu vou zelar para que as pessoas que estão sob aquele teto sirvam a Deus. Amarre um fio escarlata, verso 18. Irmãos, da mesma cor, alguns entendem que isso também representa a segurança dos crentes, debaixo da proteção do sangue de Cristo. Irmãos, eu preciso falar, não tem jeito. Tem muito crente com medo, irmãos. Eu já fui chamado aqui, né? Infelizmente, hoje a família não está mais conosco, mas eu fui chamado para poder tirar uma macumba da porta do restaurante. Porque o pessoal não tinha coragem de ir lá tirar macumba. Eu não cheguei com bicudo não, sabe, irmãos? Por respeito. Mas pedi uma pazinha, vai dentro do lixeiro, tudo. Isso, como já tem uns 10 anos, não pegou nada em mim. Ou você teme a Deus, ou você vai temer o diabo e os seus anjos. Ou o sangue de Cristo te guarda de todo mal, ou contra Israel não vale encantamento e adivinhação, ou você repensa sua fé. O que está dizendo para Raabe é o seguinte: a marca vermelha protege a sua casa. O que protege a nossa casa, meu irmão, não é a concertina, não é a arma de fogo, não é a segurança, mas é o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e nos livra. Em segundo lugar, irmãos, que Raabe tenha todos aqueles que ela quer ver seguros aonde? Perambulando pela rua? Dentro de casa. Pastor, então o senhor está falando que Deus me guarda? Vou para a rua, né? Você é servo do Senhor Jesus, hein? O terreno lá é do cachorrão, hein? Vai lá para você ver. Ele vai te pegar lá, vai lá. Uai, pastor, você está falando que o maligno não toca? 1 de João 5,18. Aquele que nasceu de novo em Cristo não vive em pecado. Antes, aquele com A maiúsculo o guarda e o maligno não lhe toca. Então é o seguinte: Deus me guarda e o maligno não me toca. E eu, por sua vez, vou fazer o que eu posso para não ficar perambulando lá.
no meio. Me ouça, hein, jovem? Se você for para a noitada, experimenta um baseado aqui. Vai. Nós vamos beber aqui hoje. Vai. Porque não engravida, o outro lá não engravida. Vai você. Então é o seguinte, hein, irmão? Quem está lá é do terreno de lá. Satanás não tem sede, não. Mas se você for lá, o terreno é dos de lá, hein? E depois não diga que você não foi avisado, hein? Elaine tem um aluno, grandão, filho de crentes, nunca tinha bebido. Festa de escola de 3º ano. Foi lá e bebeu tudo que ele podia. Colégio do Batista. Mergulhou na piscina das crianças com 1 palmo de água. É tetraplégico hoje, irmãos. É tetraplégico hoje. Deus é ruim. É, irmãos. É. Raabe, você quer a sua família salva? A segunda coisa, mantenha a sua família no âmbito do lar. No âmbito da sua casa. Sob o seu teto. 3º lugar, Raabe, você guarda segredo, hein, Raabe? Se você denunciar a nossa missão, se você nos trair, nós ficamos livres do nosso juramento. Irmão, você sabe guardar segredo? Uai, pastor. Não, você sabe guardar segredo? Irmãos, eu tenho um confessionário. Uai, pastor, o senhor tem confessionário? Tem um confessionário. Tem coisas que ninguém vai ficar sabendo, irmãos. Crente tem que ter guarda na língua. Nós precisamos confiar uns nos outros, contar as nossas faltas uns para os outros, para que os nossos fardos se tornem mais leves. Nós precisamos de amigos verdadeiros dentro da igreja. Raabe, se você contar, nós ficamos livres. João Calvino diz assim: ela não deveria contar para os outros pela sua própria saúde e vida, porque se ela contasse para os outros o acordo, o rei ia mandar executá-la como traidora da pátria. João Calvino observa isso aí. Irmãos, vocês percebem? Raabe, existe uma promessa para você, mas você tem que obedecer. Deus é 100% soberano e o homem é 100%. Se você não obedecer, Raabe, nós estamos livres do seu sangue e do sangue das pessoas da sua casa. Quero concluir, né, irmãos? Quero concluir. De fato, pelos versos 15 e 16, a casa de Raabe ficava em cima do muro da cidade, como o rio Jordão de um lado, as montanhas rochosas a oeste forneciam muitos esconderijos. Mas o quão difícil, o quanto para essa mulher respingou o risco, irmãos. O risco de ser descoberta. Irmãos, às vezes eu estou aqui e estou dizendo assim: ser cristão é a maior aventura da vida do ser humano. Quero desafiar os jovens da nossa igreja. Você quer viver aventura? A maior aventura é seguir a Deus. Não é aventura no sentido insano, mas a maior expectativa de ver o que Deus fará. Os reavivamentos começados pelas mocidades orando, pelos jovens clamando. Nós vamos buscar a Deus para ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Não existe crente sem correr riscos por amor ao Senhor Jesus. Tivemos o privilégio de estudar com os nossos adolescentes o livro de Esther. Esther, se ela não tivesse corrido o risco de ser executada, haveria nação judaica, irmãos? Muito bem, né? Eu quero que o mundo acabe em barranco, para eu morrer encostado. É a geração do século 21, uma geração Nutella, de crente que não encara as coisas com garra, com determinação. Você quer ser servo de Deus? Então saiba que você vai ter que fazer as suas escolhas. Eu quero ser parte do povo de Deus, custe o que custar.
não importa o meu passado, se eu sou uma prostituta do passado, ex-prostituta, porque eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. E lembre-se, o vermelho, diferentemente do verde, do marrom ou cinza, é mais visível para casa com fins de proteção. A cor é apropriada também para aqueles cujo sangue ele estava dizendo sobre a proteção de Deus. O autor aos Hebreus, irmãos, vai dizer: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 12, 22. Sem o derramamento de sangue não há salvação, não há promessa e não há esperança. Puxa, pastor, mas tem que chegar ao sangue? Vocês não chegaram ao sangue ainda, vocês não sabem o que é sofrer por amor a Cristo. O apóstolo, o autor dos Hebreus, vocês não chegaram ao sangue ainda. Mas então é o seguinte, meu irmão, vá para casa hoje. Eu sou o povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Lá na minha casa tem uma marca, a marca do sangue do Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma prostituta valia nada ou muito pouco. Eu, irmãos, valho muito pouco ou nada mesmo. Mas o Senhor Jesus é o tesouro da minha vida. A melhor coisa que eu tenho é o Deus que eu sirvo. E que assim seja, meus queridos. Vamos ficar de pé, por favor?